Salve, salve aí, tigrada! Salve, salve você, meu caro concurseiro, minha cara concurseira de todo o Brasil! Salve, salve você que está acompanhando, você que está assistindo. É um prazer tremendo estar aqui com você ao vivo, diretamente do Fox Concursos, para falar o nosso episódio, para começar o nosso segundo episódio sobre a história do Brasil, falando sobre o Brasil Império, um período muito importante da nossa história e que tem um contexto bem interessante relacionado às forças estrangeiras e napoleônicas que dominavam o mundo europeu no século XIX. Quero mandar um abraço especial ao Wagner que é o nosso chefe aqui da infraestrutura e que muito bem preparou e ajudou a preparar esse cenário e essas coisas maravilhosas que nós vamos mostrar hoje. Também o Carneirinho que é brother, que é parceiraço, é ele que organiza e otimiza as imagens, é ele que deixa a edição dos slides prontos, é ele que tá lá do outro lado da câmera cuidando para que o som chegue até você, para que a imagem chegue até você, entendeu? Então eu quero mandar um abração para esses dois parceiraços aí, que são brothers do coração mesmo, o Carneirinho e o Wagner. O Wagner só tem um defeito, ele toma chocolate quente quando vai comer. Ele chega, tem uma cantina que o café da Dona Lourdes, e ele vai lá, e aí ele pede um X-Bacon e um chocolatinho. Olha aqui, ó, ele tá aqui indignado. É o Wagner do chocolate quente. Então, se um dia você quiser presentear o Wagner, você traz um chocolatinho quente pra ele, tá bom? Gente, olha só. Você vai poder depois baixar aqui, clicar no link que está na descrição desse vídeo e vai poder baixar um material esperto sobre a história do Brasil, esse segundo episódio. Você também vai poder baixar o primeiro episódio. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, Brasil Colônia, assista, tá disponível no canal Fox Concursos do YouTube, tá bom? E nunca é demais pedir para você fazer a sua inscrição aí nas nossas redes sociais, né? No nosso canal do YouTube, Fox Concursos, o nosso Instagram, Fox Concursos e também o nosso Facebook. Vamos lá. Deixe seu comentário aí também, deixe seu comentário, que depois eu vou mandar uns abraços, deixe seu comentário no chat, pega o link e avisa os amigos que a aula começou, compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha com a galera, avisa que a live começou e vamos saber um pouquinho mais sobre esta loucura chamada Brasil, o período imperial da história do Brasil, tá bom? É muito legal e é um período assim de muita coisa que aconteceu e que você vai ficar sabendo agora, tá? Histórias fantásticas do Brasil imperial. Mas pra gente entender isso, vamos entender primeiramente esse contexto que você está vendo aqui, ó. O que é isso? É o mapa europeu. E esse carinha que você está vendo aqui, opa, do outro lado aqui, cadê? Ah, não, tá aqui, ó. Cadê esse cara, mano? É muito estranho. Tá aqui! Esse cara aqui é Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte fez com que a França fosse reconhecida como uma grande potência e uma grande ameaça durante o século XIX. Napoleão Bonaparte sobe ao poder como uma consequência dos desdobramentos da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa foi um ciclo de mais ou menos 10 anos, de 1789 a 1799. Napoleão assume dentro de um governo formado por um triunvirato e logo depois ele assume como cônsul e se autoproclama no ano de 1801 imperador da França. E ele começa um projeto de expansionismo francês, marca característica do século XIX, o expansionismo francês. E a França então passa a dominar territórios da Europa, como você pode observar aqui, olha só, a França passa a dominar e influenciar uma grande área do continente europeu. E o responsável por isso foi Napoleão Bonaparte. Então, pela primeira vez, ou por uma das poucas vezes na história, a França se impôs como uma gigante. E, obviamente, ela tinha uma inimiga. A maior inimiga da França nesse contexto era a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha era a grande inimiga francesa, porque a Inglaterra já estava avançada no seu processo de revolução e desenvolvimento industrial nos idos do século XIX, enquanto que a França ainda corria atrás de uma tentativa de equiparação, uma tentativa de equilíbrio, uma tentativa de igualar ao Império Inglês. E a Grã-Bretanha muito à frente dos franceses. E Napoleão tinha uma missão. E a missão de Napoleão era justamente corrigir essa falha que existia, ou essa diferença que existia entre a França e a Inglaterra no início do século XIX. E ele expande, e ele passa a ameaçar territórios que vão além da França. E ele até vai tentar dominar a Inglaterra. Ele vai tentar vencer os ingleses, mas a armada inglesa era invencível. A armada inglesa simplesmente era imbatível. E Napoleão acaba sofrendo reveses nesse processo de tentativa de submeter os ingleses. Então, se eu não posso vencer os ingleses pela guerra,
Como que eu vou fazer para vencer a Inglaterra? Napoleão teve uma ideia. Já sei o que eu vou fazer. É óbvio. Se eu não posso vencer os ingleses em batalha, eu vou vencer os ingleses esgotando, eu vou vencer os ingleses ganando, enforcando aquilo que eles mais precisam para sobreviver. Que é o quê? A sua economia, o seu comércio. A Inglaterra, desde a época dos romanos, a Bretanha, ela sempre teve um grande aliado, que foi o mar. Sempre foi um grande aliado. Os romanos não conseguiram dominar toda a Bretanha. Inclusive existe até hoje lá a muralha de Adriano, que era o limite máximo que os romanos conseguiram no território bretão. E Napoleão também não foi diferente. Depois, posteriormente, Hitler não conseguiria dominar a Bretanha e tudo mais. Então Napoleão não conseguiu, mas eu vou tentar enforcar a economia inglesa. E como que eu posso fazer para enforcar a economia inglesa? Eu tenho que dar um jeito de impedir o comércio do continente com a Inglaterra. Se eu conseguir impedir o comércio, se eu conseguir criar uma linha de impedimento do comércio do continente com a Inglaterra, ótimo. A França não era o problema, que estava sob domínio de Napoleão. O problema era a Espanha. A Espanha, o problema ainda ia além. Portugal, tá aqui, ó, o Reino de Portugal. Espanha e Portugal. Estes dois países eram o alvo dos interesses napoleônicos agora. Eram o alvo dos interesses de Napoleão, esses dois países. E acontece que são dois países que enfrentam uma situação bem complexa. Napoleão, no seu processo expansionista, ameaça esses países. Napoleão ajuda, inclusive, a derrubar o rei espanhol e colocar no poder um rei que era aliado seu. Então a Espanha passa a se identificar com as ideias de Napoleão. E Napoleão entende que para conseguir o que precisa, ele tem que fazer o quê? Ele tem que atacar economicamente a Inglaterra, para impedir o fluxo comercial com os ingleses. E neste contexto, vamos entender um pouquinho sobre como era Portugal vivia uma experiência um tanto quanto estranha no seu governo. Portugal tinha uma necessidade econômica e uma dependência econômica da Inglaterra. Eu me lembro como se fosse hoje, no ano de 1703, quando Portugal assinou com a Inglaterra um tratado chamado Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos. O que é o Tratado de Methuen ou Tratado de Panos e Vinhos? Por meio desse tratado, Portugal comercializava com a Inglaterra vinho, vendia vinhos para a Inglaterra. E a Inglaterra vendia tecidos para Portugal. É o tratado de Methuen, tratado de panos e vinhos. Só que esse tratado mostrava nitidamente a dependência de Portugal em relação à Inglaterra. Porque enquanto Portugal vendia vinho para a Inglaterra, ele importava pano, tecido, só que o vinho é artesanal. Vinho você precisa do quê? Você precisa, basicamente, de uns pezão, uva, gente pisando, a dona é mobile, pisando ali e vai fazer o vinho. Agora o pano não, o tecido já passava por um complexo processo de produção, reflexo da Revolução Industrial, na qual a Inglaterra já estava colhendo seus frutos. E nem todo mundo toma vinho. Mas teoricamente todo mundo usa roupa. Então já existia uma necessidade. Portugal precisava do comércio com os ingleses. Existia uma dependência do comércio com a Inglaterra desde o ano 1703. Pois bem, Napoleão resolve fazer o que para tentar enforcar a economia inglesa? Decretar um bloqueio. Chamado de bloqueio continental. Eu já vou dizer o que Portugal tem a ver com isso. Bloqueio continental. Bloqueio continental era uma proibição dos países do continente europeu de estabelecer comércio com a Inglaterra, sob pena de serem invadidos por Napoleão, que estava botando medo. Então o bloqueio continental, ele impôs ao continente europeu uma restrição em relação ao quê? Em relação ao comércio com os ingleses. A França já estava submetida a Napoleão, tudo bem. O problema foi que a Espanha também aderiu a isso. A Espanha aderiu por quê? Pelo fato de que Napoleão tinha derrubado o rei espanhol e apoiado a ascensão de um rei aliado a ele. E Portugal? Portugal está na pior da situação. Não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. Portugal estava numa situação terrível. Por quê? Portugal não podia romper o comércio com a Inglaterra. Não podia interromper, porque dependia do comércio com os ingleses para sua sobrevivência. Por outro lado, Portugal não podia também confrontar Napoleão. Ainda mais porque nós temos o rei de Portugal assumindo quase que por acaso. O rei de Portugal não era um rei que foi preparado para chegar ao poder. Bom, primeiro que nós temos a rainha, a Dona Maria I, Maria a Louca,
ficando doidinha da Silva como consequência da morte de parentes na Revolução Francesa. Ela saía aos gritos pelo palácio em Portugal, corria pelada. O filho mais velho dela, que devia herdar o trono, morreu e sobrou o trono para um menino que era um tanto quanto bonachão, João Maria José Francisco Xavier de Paula Luiz Antônio Domingos Rafael. Era um meninão. E esse cara, que era o Vida Boa de Portugal, andava tinha uma carruagem 4 HP, rebaixada, couro, né, banco de couro de texuco. O cara era playboy. Casado com Maria Joaquina, da Espanha, né, cara? E aí você tem o quê? Você tem essa relação de trono política um tanto quanto delicada. E este jovem Dom João, conhecido posteriormente como Dom João VI, seria o rei que tinha que enfrentar essa parada toda aí, ó. Enfrentar o contexto do bloqueio continental. E aí Portugal tenta negociar com os ingleses. Chega para os ingleses e fala assim, olha, a gente não pode aderir ao bloqueio, a gente vai ter que aderir ao bloqueio continental. Aí os ingleses, por quê? Porque se a gente não aderir ao bloqueio continental, Napoleão vai invadir Portugal. Aí os ingleses falam, se vocês aderirem ao bloqueio continental, nós vamos invadir Portugal. Ih, deu errado. Aí se volta o portuguesinho lá, vai falar com o Napoleão, ó, a gente não pode aderir ao bloqueio. Por quê? Porque se a gente aderir ao bloqueio, a Inglaterra vai invadir a gente. Aí os franceses dizem o seguinte, tá, mas se vocês não aderirem ao bloqueio, nós vamos invadir Portugal. Ei, lascou. Literalmente, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, o que eu vou fazer? E é nesse contexto que Dom João VI começa a ganhar tempo. Começa a dar a Napoleão a ideia, a ilusão de que vai aderir ao bloqueio, enquanto que secretamente negocia com a Inglaterra. Ó, então vamos fazer o seguinte, os ingleses falaram assim, não, então vamos fazer o seguinte, nós vamos nomear o Lord Beresford para ser o chefe político, para conduzir a política, para ser um regente da política portuguesa, e vamos proteger vocês, família real portuguesa, numa fuga, numa retirada para uma colônia distante. Qual que é a colônia mais distante que vocês têm? É o Brasil. Fica lá no chamado Quinto dos Infernos, porque era o inferno mais quente que existia. Esse lugar lá. Então, perfeito. Enquanto você ganha tempo negociando com os ingleses, negociando com os franceses, nós, na Inglaterra, vamos nomear um lord para coordenar a política em Portugal, enquanto vocês saem protegidos pela esquadra britânica, saem de Portugal e nós escoltamos vocês mar adentro até vocês estarem em segurança e não ser uma ameaça. E aí a gente ganha tempo. Perfeito. Tanto que Napoleão reconheceu no seu diário, que Dom João VI, apesar de ser visto como um bonachão, foi o único homem que o enganou. Napoleão falou, foi o único homem que me enganou. Então o plano ficou estabelecido. O plano ficou muito bem concretizado e estava aí firmado um plano de retirada que consistiria na saída da família real de Portugal para o Brasil. Muitos falam da fuga da família real, mas na verdade foi uma retirada. E não foi só a família real, não. Foi lançado ao mar, não foi só Dom João VI, Dona Carlota Joaquina, não. Carlota Joaquina, Dom João VI, o pequeno Pedro, que seria Dom Pedro I, o Miguel, e mais cerca de 15 mil nobres saíram de Portugal. Mais ou menos 15 mil nobres deixaram Portugal no finalzinho de 1807, rumo à colônia mais distante, que era a colônia Brasil. E isso foi feito com o objetivo justamente do quê? De deslocar a família real para um lugar seguro. E a vinda da família real para o Brasil marcou, sem dúvida, um momento decisivo na nossa história. Foi a vinda da família real para o Brasil e a sua chegada em 1808 que ajudaria no nosso processo de independência. O processo de independência do Brasil, ele foi acelerado pela vinda da família real. Pela primeira vez na história, cruzando o mar-oceano, uma família real vinha para uma colônia. E Dom João vem com os seus nobres, Dom João foge, ou uma retirada estratégica. E a vinda da família real foi determinante para os rumos da história do Brasil. Mas o Brasil não tem estrutura. O Brasil, no início do século XIX, ele é proibido, para você ter uma ideia, de ter manufaturas. Existia um alvará, que era o alvará de 1785, que proibia a instalação de manufaturas no Brasil. Proibia a instalação de manufaturas no Brasil. Ou seja, o Brasil era literalmente uma colônia limitada, uma colônia dependente de Portugal, por mais que aqui tivesse uma elite, mas era dependente de Portugal. A elite brasileira, na sua maior parte, era descendente de português ou português que morava aqui. Então, Dom João vem para um lugar desconhecido. E a esquadra vem. Sai lá em novembro de 1807.
lá de Portugal, escondidos, numa madrugada, com baús e baús de roupa, ouro e livros e tudo mais, e vem para o Brasil. A ideia era transferir para cá a corte portuguesa, era implantar aqui uma relação de realeza que o brasileiro não conhecia. E a chegada foi um fiasco. A chegada aconteceu lá em janeiro de 1808. Toma cuidado, primeiro lugar, a chegada da frota, a chegada da esquadra que trazia Dom João foi em Salvador. A chegada foi na Bahia. A chegada foi na Bahia. Chegaram na Bahia. Chegando em Salvador, não existia a estrutura para receber o rei. Não existia, ninguém sabia, ninguém via, aquele negócio era um negócio estranho. A recepção foi um fiasco, não existia uma guarda, não existia a recepção a qual ele estava acostumado. E Dom João VI chega inicialmente em Salvador, mas foi em Salvador que este rei, o príncipe regente até então, tomaria uma das decisões mais importantes para a história do Brasil. Lógico que a história manchou muito a imagem de Dom João, chamando ele de rei por acaso. Mas ele era esse gordinho bonitinho, simpático, diz que era avesso ao banho. Inclusive, durante os anos que permaneceu no Brasil, diz que poucas vezes se tem lembrança dele tomando banho. E não se tem lembrança dele tomando banho nu. Uma coisa que ele gostava muito, comia 3 frangos no café da manhã. Café da manhã, comia, bem, adorava comer um franguinho assado. Aí, diz que ele guardava os ossinhos no bolso, e durante o dia ele ficava roendo, sabe um petisco? Ficava roendo o nervinho dos ossinhos, tudo engordurado, vivia cheio de coceira, porque não tomava banho direito. E a mesma mão que ele se coçava, ele dava para os súditos beijarem. Esse é o rei meio bonachão, mas que tomou uma das decisões mais importantes para o Brasil, que foi o quê? Ainda em Salvador, tomou a decisão de assinar a Carta Régia de abertura dos portos às Nações Amigas. É isso aí, muito obrigado, João Maria, José, Francisco, Xavier, de Paula, Luiz Antônio, Domingos, Rafael. A Carta Régia de abertura dos portos às Nações Amigas. A abertura dos portos, galera, representou o quê? O fim do pacto colonial. A abertura dos portos foi o fim da relação de dependência do Brasil em relação a Portugal. Ele também aboliu o Alvará de 1785, que proibia a implantação e instalação de manufaturas no Brasil. E ao abolir o Alvará de 1785, ele permitia a instalação de manufaturas no Brasil. Ao abrir os portos às Nações Amigas, ele permitia que o Brasil negociasse com os países com os quais Portugal mantinha relações. E a partir daí o Brasil passa a sofrer umas mudanças. Claro que a maior privilegiada, a questão de prova, a maior privilegiada foi a Inglaterra. Foi a maior privilegiada por causa disso, tá? Com a abertura dos portos. E aí, meu amigo, nós começamos a fazer compra de tudo. Compramos umas coisas. Sabe como é que é brasileiro? Como é que é gente que ficou 300 anos sem poder comprar nada? A hora que abriu o comércio com a Inglaterra, meu amigo, aquilo parecia o Alibaba, aquilo parecia o AliExpress. Compramos casaco de pele. Pra quê? Compramos centenas de casacos de pele no Brasil. Pra quê, filho? Casaco de pele nesse calor, em qualquer lugar do Brasil faz calor, mesmo quando faz frio é calor. Além de casaco de pele, compramos patins de gelo. Diz que o Brasil comprou muito patins de gelo. Pra quê? Lareira. Compra de lareiras para enfeitar, para servir de presépio. Compramos vaso sanitário, tudo bem, até a gente entende, aí dá para entender. Mas fizemos compra de muitas coisas inúteis, porque agora podemos comercializar com a Inglaterra. Inclusive firmamos e reforçamos essa relação com o Tratado de 1810. Então, com qual país nós mantemos a mais antiga relação comercial? Com a Inglaterra, formalizada pelos tratados de 1810, que davam aos ingleses vantagens em relação ao comércio com o Brasil. Também tivemos aí algumas inovações no que diz respeito ao âmbito interno, né? Como, por exemplo, aí a criação do Jardim Botânico, a questão aí da Biblioteca Real, o Teatro Real, a Academia Real Militar, escolas de medicina no Rio de Janeiro e na Bahia, tá? Tivemos aí também a vinda de Jean Debré, a vinda para o Brasil, de Jean Debré, que é um pintor francês que retratou o Brasil e deu o Brasil, a visão do Brasil lá para fora. Então tivemos várias questões internas. E a presença de Dom João VI aqui foi importante, sim, logicamente que foi importante, só que em relação à política externa tivemos alguns reveses também. Mas eu já vou falar isso para você. Então eu falei que ele chegou na Bahia, em Salvador, depois saiu e foi para o Rio de Janeiro. E foi no Rio de Janeiro onde nós tivemos a sede do Império Colonial Português, na cidade do Rio de Janeiro. E aí nós tivemos vários prédios que foram confiscados
para dar abrigo à família real e era colocado sobre esses prédios, na fachada desses prédios, a sigla PR, Príncipe Regente. Só que o povo começou a fazer sacanagem, isso aí é prédio roubado, os caras roubaram nosso prédio e tudo mais, e Dom João está governando o Brasil, o que é muito confortável para ele. Temos alguns problemas externos, invasão da Cisplatina, invasão da Guiana Francesa, e em 1815 a ascensão do Brasil à condição de Reino Unido. Ou seja, em 1815, Napoleão foi vencido. Acontece um congresso, chamado Congresso de Viena. E o Brasil, então, tinha uma situação onde ele podia voltar a ter a dependência econômica de Portugal, ou ele podia ser reconhecido como Reino Unido e capacidade de representação política. E o Lord Talleyrand, francês, defendeu a ascensão do Brasil à condição de Reino Unido. E a partir de 1815 o Brasil virava Reino Unido. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Tá, e Dom João não vai voltar para Portugal? Vai. Porque depois que Napoleão foi vencido, não era mais justificada a presença de Dom João aqui. Até porque Dom João não precisa permanecer distante, porque Napoleão não é mais uma ameaça. Então o que acontece é que a burguesia portuguesa resolve tirar do poder o Lord inglês, o Lord Beresford, tirar o Lord Beresford do poder, tomar o poder, exigir o retorno imediato da família real para Portugal e exigir o retorno do Brasil à condição de colônia. Então o que marcou o retorno da família real para Portugal? Qual episódio está diretamente relacionado com o retorno da família real para Portugal? Beleza? Esse episódio aqui, ó. Revolução Liberal do Porto, que aconteceu lá em 1820 e 1821, onde nós temos aí retorno imediato para Portugal da família real, reconhecimento da Constituição, limitação dos poderes, né, de Dom João, recolonização do Brasil, sobrou para nós aqui, querem colocar no nosso, expulsão do Lord William Beresford, e essas exigências acabaram culminando com o retorno da família real para Portugal. Alguém perguntou aí sobre o Banco do Brasil. Sim, o Banco do Brasil também criado durante o governo de Dom João. E a família real retornou a Portugal. Completa? Não! Dom João olha para o seu filho mais velho, olha para o menino Pedro de Alcântara, Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, e fala assim: filho, você ficará aqui. Que traduzindo significa: filho, você ficará aqui. Se for para perder o Brasil, traduzindo, se for para perder o Brasil, que seja para um dos meus. Que seja para um dos meus. Estou fazendo a tradução porque aqui o Focus é bilíngue, tá? Então Dom Pedro permanece no Brasil como representante, né, dos interesses da elite brasileira e como representante também dos interesses da sua organização política, respaldado por aqueles que queriam a sua permanência aqui como uma forma de tentar garantir a independência do Brasil. E este é o episódio, este é o famoso Dia do Fico, quando Dom Pedro foi, né, ali convencido por José Bonifácio de Andrada a permanecer no Brasil, a ficar aqui e lutar pelos nossos interesses, pela independência e tudo mais. E aí o Dia do Fico foi aquele famoso dia de 1822, se é para o bem de todos, para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico! E Dom Pedro, obviamente, era um cara muito querido. Dom Pedro era muito amado pela população brasileira, porque Dom Pedro, eu vou falar uma coisa pra você, Dom Pedro não tinha dó não. Dom Pedro foi casado, Dona Leopoldina, mas era mulherengo, que eu diga a Domitila de Castro, a Marquesa de Santos. Dom Pedro gostava do bailão, Dom Pedro gostava do pancadão, Dom Pedro era o cara do bonde. Ele não era de ir nas festas palacianas não, ele ia pra zona do Baixo Meretrício. E aí ele tinha dois amigos que eram seus colegas, o Francisco Gomes, conhecido como Chalaça, que era o seu consultor, e um outro cara chamado Zeca Diabo, que tinha sido lá estelionatário em Minas Gerais, tinha matado o marido da amante, esses eram os parceiros de Dom Pedro. Então saía Dom Pedro, o Chalaça e o Zeca Diabo, e iam pras festas pra beber, iam pras festas pra ficar doidão, entendeu? E Dom Pedro dançava, e aí ele fazia o quê? Ele saía fantasiado para ninguém reconhecer que era Dom Pedro. Então ele colocava uma fantasia tipo Zorro que ninguém usava, só ele. E todo mundo sabia que era ele, mas fingia que não era. E aí ele dançava e pegava e batia num, e entrava na porrada, se tampava na porrada.
e voltava pro Palácio da Quinta da Boa Vista, tudo mamado, vomitando e se vomitando, porque o bêbado tem isso, né? Ele se vomita. Então aquela baderna toda, 3 horas da manhã, baderna no Palácio da Quinta da Boa Vista, abre que é Dom Pedro. Mas era um cara muito querido, então você olhava, ó o cara lá, ó o cara briguento, o cara, né, cachaceiro, o cara, gente boa, é gente da gente esse Dom Pedro. Então existia uma comoção popular. E o ano de 1822 foi muito importante para a história do Brasil, porque uma sequência de fatos culminaria com esse episódio que você pode ver, que foi pintado de uma forma romântica para representar a nossa independência. Então, mas não foi só este fato que aconteceu. O ano de 1822 foi marcado por esses fatos que você observa na sua tela. Quais foram os fatos que marcaram o ano de 1822. Em janeiro, dia do fico. Em maio, Dom Pedro decreta o cumpra-se, nenhuma ordenação virá de Portugal e será aceita no Brasil sem que Dom Pedro dê o cumpra-se. Em junho, ele convocou a Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição. Em agosto, as tropas portuguesas são consideradas inimigas. E em setembro, finalmente, a proclamação da independência, num episódio controverso, mas que não vem ao caso. Não interessa essa imagem, lógico. Filho, presta atenção no professor aqui, presta atenção. Você faz a mesma coisa. Você não tira uma foto lá no selfie e aí bota efeito, finca efeito na foto e faz montagem, faz edição? Lógico, é óbvio que você faz isso. E você quer que Dom Pedro pinte o quê? Quer que ele pintasse a realidade? Quer que ele pintasse a realidade? Que ele estava com camisolão? Que ele tinha ido na casa do José Bonifácio, comido leitão assado, estava com uma baita de uma diarreia, parando de moita em moita, mal, suando, deitado num carroção de boi, quando as tropas portuguesas chegaram até ele e falaram, e daí, Dom Pedro, você tem que tomar a decisão. E aí a independência foi declarada. É isso que você queria pintado? Claro que não. Os caras fizeram essa coisinha bonitinha, né? Onde ele aponta a espada para o céu, a espada reluzente, né? Que consegue refletir os raios da própria liberdade. E num brado alto e forte, grita, independência ou morte, estamos livres de Portugal. E nisso entra o Fred Mercury. We are the champions, my friend. Dom Pedro lá. É um ideal nacionalista legal. E Dom Pedro, com a independência, torna-se, né, posteriormente, o imperador do Brasil. O Brasil realmente é um vasto império. O Brasil não vai ser um reino, o Brasil será um império. E começa o período imperial da história do Brasil, onde a forma de governo adotada foi a monarquia. Forma de governo adotada foi a monarquia. E a Assembleia Constituinte ficou responsável por elaborar uma Constituição. Porque o acordo foi, Dom Pedro, nós vamos escolher a forma de monarquia, nós vamos lutar pela independência, vamos garantir isso, mas você vai governar diante de uma monarquia, ou melhor, vai governar uma monarquia constitucional. Vai ser limitado. E olha, foi difícil fazer valer a independência do Brasil, viu? Os países reconheceram. Os Estados Unidos foi o primeiro a reconhecer, baseado na doutrina Monroe. A Inglaterra reconheceu, Portugal reconheceu, mas internamente nós tivemos guerras pela independência. O Nordeste brasileiro guerreou, resistindo ao processo de independência. Tivemos a atuação aí do Lord Cochrane, tivemos aí a atuação da Maria Quitéria, que são heróis do nosso processo, mas foi um período complexo. E as guerras de independência aconteceram para garantir a continuidade da nossa independência e a legitimidade dela. E o Brasil Império é um período de extensão de tempo muito legal, vai de 1822 a 1889 e começa com o primeiro reinado, passa pelo período das regências e termina com o segundo reinado. Só que Dom Pedro não tinha disposição nenhuma de governar limitado por uma Constituição. Muito pelo contrário, tanto que a Assembleia Constituinte elaborou um pré-projeto de Constituição, apresentou para Dom Pedro e Dom Pedro falou assim, esse projeto aqui está querendo limitar meus poderes, não vou aceitar esse projeto não. Fez um cerco à Assembleia Constituinte, mandou prender deputado, desceu o cacete, um episódio conhecido como Noite da Agonia, e foi o próprio Dom Pedro I que outorgou a Constituição de 1824. A Constituição de 25 de março de 1824, ela foi outorgada. Uma das séries um dos episódios da nossa série, História do Brasil, vai falar só sobre as constituições brasileiras, tá? Mas a Constituição de 1824, ela foi outorgada e era uma Constituição centralizadora. Era uma Constituição centralizadora que dividia os eleitores de acordo com a renda pautada em alqueires de mandioca, por isso ficou conhecido como Constituição da Mandioca. O voto era censitário, descoberto, analfabetos não votavam, estão excluídos, a partir dos 25 anos pode votar e só homens.
Era uma monarquia hereditária, tá? Os estados eram unitários, então forma de estado unitária, forma de governo monarquia, e tínhamos 4 poderes: o poder executivo, o poder legislativo, poder judiciário e o poder moderador. Então nós tínhamos aqui, ó, o catolicismo como religião oficial, legitimado pelo padroado. O Senado era vitalício e os eleitores eram divididos de acordo com o padrão de riqueza. Só que tudo isso não foi muito bem aceito. Inclusive temos um movimento, você que é do Nordeste, presta atenção, sempre cai em provas aí. Você que é do Nordeste, tivemos um movimento contra a Constituição Arbitrária de 1824. Foi chamado de Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi um movimento de resistência que reuniu Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, tá? Que formaram a Confederação do Equador, que não aceitaram a Constituição de 1824. Dom Pedro desceu o sarrafo, desceu a porrada, e o fuzilamento do Frei Caneca marca este contexto, marca o final deste movimento. Nessa época, meu amigo, o pessoal fala que hoje está tenso é o cão. Nessa época, a nega era fuzilada, Dom Pedro reprimiu assim, fuzilando, entende? Então a criançada aí no domingo de tarde, o que tem para fazer? Vamos comer algodão doce e ver o fuzilamento na praça. A mãe falava, vamos ver lá o pessoal ser enforcado, eu vou levar as crianças, tá, João? Pode levar, leva. E foi assim. Então, o Brasil era dominado nessa época por Irmãos de Ferro. E Dom Pedro, obviamente, os escândalos começaram a fazer parte da vida da cotidiana de Dom Pedro. Seus casos com a sua amante, a descoberta das suas cartas, Dom Pedro tinha umas coisas meio absurdas, assim, umas coisas meio estranhas, e ele deixa isso no diário dele, dá até vergonha pra gente, né? Dá muita vergonha o que ele deixa no diário dele. Aqui, ó, no fundo você pode ver as batalhas aí pela independência, tá? As batalhas pela independência para garantir a independência do Brasil. Mas Dom Pedro tinha alguns hábitos esquisitos e algumas cartas dele para sua querida amante, Domitila, dão conta disso. E ele relata, né, que ele gostava de alguns apelidos. Por exemplo, ele gostava de ser chamado de demonião. Naquele momento, né, no momento do ato, do coito, o demonião. E ele assinava, é verdade isso, não estou zoando não, ele assinava as suas cartas para a amada como o demonião. E ele tem um relato dele que eu acho muito engraçado, que é um relato onde ele diz o seguinte, que ele gostava muito, né, das mulheres brasileiras e tinha uma preferência especial por aquelas que no momento do ato faziam um barulho parecido com um moedor de cana. É isso que ele faz. Agora eu fico pensando, meu Deus, que deturpado, que louco, que voluptuoso, lascivo. O que é a mulher na hora fazer um barulho tipo moedor de cana? Deve ser mais ou menos isso. Então esses casos extraconjugais, esse lado lascivo dele começou a pesar contra Dom Pedro. Associado a isso, a centralização política. Associado a isso, a sua briga com o irmão pelo trono de Portugal. Associado a isso, a indisposição com as elites. Associado a isso, revoltas internas. A repressão à Confederação do Equador. Tudo isso fez com que Dom Pedro entrasse numa crise. Uma crise política. Uma crise política. E se não bastasse isso, o que vai acontecer? Vai entrar numa guerra contra a Argentina. Brasil versus Argentina, disputando a região da Cisplatina. Brasil perdeu a guerra, a Argentina também perdeu a guerra, porque a Inglaterra interferiu na questão, apoiou a independência da Cisplatina, que virou o Uruguai, e o Brasil gastou com isso, faliu o Banco do Brasil e uma série de confusões. E aí no meio desse contexto todo, existia um jornalista chamado Líbero Badaró, que era um grande opositor de Dom Pedro. E acontece a morte de Líbero Badaró. Com a morte de Líbero Badaró, aí a opinião pública voltou contra Dom Pedro. Lógico, ele falou que não foi ele. Não fui eu. O cara detonava Dom Pedro, de repente morreram com ele. Morreram com Líbero Badaró. Não, mas não fui eu. Isso tudo culminou com a crise do primeiro reinado, tá? Antes da próxima imagem, eu quero pedir para você que está assistindo, deixar o seu like, deixa a sua curtida. Deixa sua curtida, inscreva-se no canal e se você está assistindo essa aula, não está assistindo essa aula ao vivo, deixa os comentários aí, comente, tá? Faça seu comentário, clica no link que está na descrição desse vídeo e com o link na descrição desse vídeo aqui você consegue aí ter acesso a um material, você consegue ter acesso a um material importante aí para sua preparação, tá bom? Para sua instrução. E aí nós temos em 1831 a abdicação de Dom Pedro. Graças ao autoritarismo do imperador,
repressão à Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina, questão sucessória, a disputa dele com Dom Miguel, a morte do jornalista Líbero Badaró, comprometimento das finanças, revolta militar e uma noite que colocou portugueses versus brasileiros em relação à opinião política, conhecida como Noite das Garrafadas, e isso culminou aí com a falta de governabilidade. E nós temos aqui, em 12 de abril de 1831, a sua carta de abdicação e de despedida. Faz tempo que o Brasil briga por causa de política e Dom Pedro abdicou. Abdicou a favor do seu filho, Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel Gabriel, Rafael Gonzaga, que era um pico-ruxo, que era um pequenino, que ainda não podia assumir o trono. Por isso que após a abdicação de Dom Pedro, começaria no Brasil o chamado período regencial. E o período regencial vai de 1831 a 1840. Período regencial é marcado por revoltas que ameaçaram a unidade do território. O período regencial é marcado pelo surgimento de dois partidos que definiriam a vida política do Brasil no segundo reinado: o Partido Liberal e o Partido Conservador. O período regencial é marcado pelo surgimento da Guarda Nacional e o período regencial é marcado também por transições. Começamos com uma regência trina provisória, passamos para a regência trina permanente e em 1834, com o ato adicional, tivemos a regência una. Dois regentes governaram o Brasil: Padre Diogo Antônio Feijó e Pedro Araújo de Lima. E o importante é você lembrar do surgimento dos dois partidos, Partido Liberal e Partido Conservador. Partido Liberal e Partido Conservador, que eram farinha do mesmo saco. E também vale a pena, você que vai fazer concurso, provas, vestibulares, Enem e tudo mais, lembrar das rebeliões regenciais. As rebeliões regenciais aconteceram, foram essas aí. Na Bahia, em 1835, revolta dos malês, que eram escravos, que eram islamizados, tinham uma noção de liberdade e lutaram pelo fim da escravidão, fim das imposições, revolta dos malês, 1835. Resultado, líderes foram enforcados, açoitados e banidos do país. Cabanagem, 1835 a 1840, no Pará. Escravos negros, índios e mestiços queriam melhores condições de vida em Belém, e morte de mais de 30 mil pessoas como repressão. Revolução Farroupilha, 1835, oficialmente, até 1845, no Rio Grande do Sul, pecuaristas, sulistas e imigrantes italianos que exigiam uma mudança da política tributária do governo central. O governo fez concessões, a província ganhou mais autonomia e a negociação com a paz de Poncho Verde. Sabinada, 1837, 1838, na Bahia. Classe média baiana, comerciantes, profissionais liberais queriam a república e também implantaram o federalismo radical, morte de mais de 1.800 pessoas. E a balaiada, 1838 a 1840, no Maranhão, populares e escravos, em nome da Santa Causa da Liberdade, repressão do governo. Lembrar o nome, a província e qual eram os envolvidos, ou seja, revolta dos malês, Bahia, escravo, cabanagem, Pará, escravos e pobres. Revolução era uma camada empobrecida. Revolução Farroupilha, Rio Grande do Sul, elite. Sabinada, Bahia, classe média. Balaiada, Maranhão, popular. Lembrar disso é o mais importante, que é o que é mais cobrado para você. Tá? E aí nós temos agora um problema. Qual é o grande problema que nós temos? O problema é que o Brasil está uma zona. No ano de 1840, até hoje, mas 1840 também estava. Então o Partido Liberal e o Partido Conservador resolveram fazer uma aliança e resolveram promover um golpe. O Brasil é assim, né? Quando o negócio não se encaixa, a gente muda o negócio, a gente não se adequa à lei. E deram um golpe, o golpe da maioridade. O Pedro II, Pedro de Alcântara, ele ainda não tinha idade para assumir como imperador. Ele está com 15 incompleto, então ele tem 14, né, para 15. E ele ainda não tem idade para assumir como imperador. Só que tá um caos, tá uma revolta de tudo que é lado, estão perdendo o controle sobre a província, é um império que não tem imperador. Então vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo aí, vamos fazer um bem bolado, liberais e conservadores, vamos fazer um bem bolado, vamos colocar Dom Pedro II no poder, vamos colocar Dom Pedro e começar, vamos. Então fechou? Pronto. Gente, por isso que eu falo, não adianta você discutir política, eu vejo hoje em dia uma confusão danada, gente discutindo no Facebook, gente brigando não sei aonde, gente xingando não sei quem, não adianta, porque quando os poderosos precisam se aliar, eles se aliam.
Gente, se União Soviética e Estados Unidos se aliaram na Segunda Guerra contra o nazismo, você acha que políticos não se aliam? Você acha que políticos não se aliam? Aí fica todo mundo discutindo essas coisas de hoje em dia aí, essas intrigas de Facebook, aí passa a reforma, aí passa fundo eleitoral, entendeu? Que ninguém vai protestar. Passa fundo eleitoral, ou seja, o que é o fundo eleitoral? É você você ser roubado e ajudar a eleger, para ajudar a eleger quem vai roubar você. Entende como é que é? Fundo eleitoral é a coisa mais absurda que existe e dinheiro que vai ser tirado de saúde, educação, e aí tá todo mundo envolvido. Aí não tem partido de situação e oposição, tá todo mundo envolvido, salvo alguns partidos que votaram contra, e aí o povo fica brigando no Facebook por causa de questões, situações diversionistas, notícias que são colocadas só para distrair a sua atenção enquanto passa o fundo eleitoral, enquanto passa um monte de coisa aí que simplesmente o pessoal deixa porque tá brigando por outra coisa. Então foi isso que fez liberais e conservadores se uniram e quando se uniram colocaram Dom Pedro, deram um golpe na Constituição e Dom Pedro II chegou ao poder. Tá lá, né? O segundo reinado no Brasil começaria em 1840 e vai até 1889. É um período mais longo de governo de um homem só no Brasil. Vargas depois governaria ao todo 18 anos, mas Dom Pedro II governou 49 anos. E o segundo reinado ele pode ser dividido assim, ó. Assim fica muito fácil para você entender. Primeira fase, contenção dos resquícios das rebeliões regenciais e política interna. No material tem um negocinho bem legal aí sobre política interna. Quem não baixou o material, baixa. Baixa, o link tá na descrição, tá bem completo o material. Se você tá assistindo essa aula depois, não é ao vivo, baixa o material. Você que tá assistindo ao vivo e não baixou o material tem mais de 11 páginas, tá bem completo, bem mais detalhado, é um material bem legal para você usar. Então na primeira fase nós temos o quê? Nós temos algumas políticas tarifárias, como as tarifas Alves Branco, que foram colocadas no Brasil. Essas tarifas Alves Branco, elas aumentavam os impostos, né, sobre a exportação, tornando mais caros os produtos sobre importação. A Inglaterra, em represália a isso, baixou uma medida chamada Bill Aberdeen, onde nós tínhamos os ingleses interferindo no comércio negreiro para tentar pressionar aí o Brasil. Depois, tivemos também, na primeira fase, uma relação de conciliação política, chamado no Brasil de parlamentarismo às avessas, onde Dom Pedro II escolhia o primeiro-ministro e um mandato de primeiro-ministro era um primeiro-ministro liberal, o outro mandato conservador. Um mandato liberal, outro mandato conservador. E era chamado de parlamentarismo às avessas porque era o imperador que escolhia o primeiro-ministro. Ao contrário do que normalmente devia acontecer. Então, olha só que interessante, a forma de governo era a monarquia, a forma de Estado era unitária e o sistema era parlamentarista durante esse contexto aí. E nós tivemos esse parlamentarismo às avessas funcionando no Brasil e dando estabilidade política e governabilidade ao imperador. Também tivemos aí duas leis super importantes no ano de 1850. Em 1850 tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o comércio negreiro, e também a Lei de Terras, que tornava a terra algo que seria possível acessar, ou melhor, que seria possível ser proprietário só pela herança ou pela compra. A Lei de Terras, a propriedade da terra se dará pela herança ou pela compra, foi uma lei que favoreceu a elitização do acesso à terra, e acabou impactando diretamente na vinda dos imigrantes para o Brasil, porque a partir de 1850 existe uma vinda maciça de imigrantes para trabalhar nas lavouras de café, e a economia cafeeira é o grande destaque do período imperial do Brasil. E a segunda fase, nós temos, portanto, a questão econômica, a economia cafeeira, economia agrária, exportadora, monocultora, baseada no café. E a política externa é marcada por algumas questões e algumas confusões nas quais o Brasil se meteu. Pois é, esse cara aí, ó, o maior brasileiro, conhecido como o maior brasileiro, Dom Pedro II, durante a segunda fase do segundo reinado, o Brasil se impôs como um verdadeiro império. O Brasil tinha uma postura muito semelhante de intervenção nos países à postura que nós condenamos hoje, por exemplo, dos Estados Unidos. O Brasil era expansionista, sim. O Brasil tinha, sim, tendências expansionistas, imperialistas, dominadores, e a segunda fase do segundo reinado foi marcado por isso. Temos uma economia cafeeira, a exportação do café está bombando, tá? Nós temos o início de um processo discreto de indústria com o Irineu Evangelista de Souza, o Barão, o Visconde Barão de Mauá.
Temos a constituição de uma força interessante aqui e começamos aí a ditar as regras. Mas a primeira confusãozinha que nós teremos vai ser o quê? Vai ser uma confusão, tá? Uma confusão com os ingleses. Uma confusão com os ingleses. Essa confusão vai ser chamada de de questão Christie. Mas eu já vou falar para você aqui. Deixa eu só ver, o pessoal está comentando sobre o material. Nós vamos conferir, tá? É pro material tá aí disponível para você, beleza? Vamos ver aqui, ó. Se o material ainda não estiver disponível, o pessoal aí tem comentado. Quem já baixou o material pode falar. Se não tiver, a gente já vai acionar a nossa equipe para que eles coloquem, eles postem, porque era já para estar postado. Mas vamos ver aqui, tá? É possível, claro, pode ser. A gente começou aqui, o evento é ao vivo, pode ser que tenha um probleminha com o material, mas calma, que daqui a pouco vão postar. Você pode ler o material depois da aula sem problema, beleza? O que você vai fazer? Você vai clicar no link, você vai deixar seu cadastro, vai deixar seus dados, tá? E aí vai baixar o material. O material é gratuito, é para estar baixado gratuitamente, gente. Tá? Alguém falou assim, tal. Beleza. Não, o material é gratuito sim, Amanda. É gratuito sim. Então o link deve estar equivocado. O material é gratuito. Tá? O pessoal que está aí cuidando, só alguém aciona aí a postagem, tá? Só pra gente deixar o material. Calma que o pessoal já vai postar o material, gente. Calma que o pessoal já vai postar. Deve ter acontecido aí algo que não precisa pagar nada pro material não. O material é gratuito, tá? Se não tá postado, já vai ser postado. Só um pouquinho de paciência aí que o material já vai ser postado para vocês, tranquilamente, sossegadamente, fica tranquilo, beleza? Se você preencher o cadastrinho ali, vai deixar um cadastrinho para você e aí você vai poder baixar, tá? Então tenha um pouquinho de calma, que vai dar certo sim, beleza? Se não durante a aula, mas logo após vai dar certo, eu garanto para vocês, tá certo? Então vamos lá. Então Dom Pedro, ele vai arrumar uma série de probleminhas aí, por exemplo, com a Inglaterra, a questão Christie. Em 1861, o navio Príncipe de Gales naufragou na costa do Brasil e o embaixador inglês, William Christie, exigiu que o Brasil pagasse uma indenização para a Inglaterra. O Brasil falou, não vou pagar indenização nenhuma. Afundou porque afundou. Não foi a gente que afundou? Beleza, esse negócio ficou meio que atravessado. Depois nós tivemos a prisão de alguns marinheiros ingleses que estavam fazendo estardalhaço, bebedeira e aquela coisa toda. A prisão desses marinheiros. E aí, novamente, o embaixador, William Christie, veio pedindo que a gente soltasse os marinheiros ingleses presos, fizesse um pedido público de desculpas e, além disso, nós fizéssemos aí o pagamento e a indenização pelo naufrágio do navio Príncipe de Gales. O Brasil ficou puto, mano. O Brasil ficou puto, falou, não vou pagar. Esses ingleses aí, o John, o Paul e o Ringo, estavam fazendo baderna. E nós não vamos se submeter aos ingleses, não. E o Brasil teve culhão e rompeu as relações políticas com a Inglaterra. A ruptura das relações diplomáticas do Brasil com a Inglaterra é chamada de questão Christie. Questão Christie, então, é a ruptura das relações políticas e diplomáticas do Brasil com a Inglaterra. Ponto. Só que aí o Brasil começa o quê? O seu expansionismo. Nós temos apoio, nós apoiamos derrubada de governos no Uruguai e na Argentina. Por quê? Porque o Brasil era a única monarquia numa América marcada por repúblicas. Subiu ao poder na Argentina um presidente que não era muito identificado com os regimes centralizadores. Subiu ao poder no Uruguai um presidente que não era muito identificado com regimes conservadores. O que o Brasil fez nesses dois casos? Apoiou a deposição dos dois presidentes, enviou tropas para Montevidéu, enviou tropas para Buenos Aires para apoiar um golpe que levou ao poder presidentes que eram partidários, que eram mais ligados a uma ideologia conservadora. E assim o Brasil mostrava a sua influência, mostrava a sua interferência política nos países aqui do Cone Sul. Só que tem um país que o Brasil não vai conseguir fazer muita coisa, que é o Paraguai. O Paraguai está sendo governado, por Francisco Solano Lopes, filho de Carlos Antônio Lopes, que construiu o projeto do Grande Paraguai. E Francisco Solano Lopes assume o governo do Paraguai numa economia em desenvolvimento, assume um governo paraguaio com um exército bem consolidado, assume o governo paraguaio com um processo industrial se desenvolvendo, com ferrovias, com uma infraestrutura que possibilitaria ao Paraguai uma expansão. E o Paraguai precisa do quê? Precisa de expansão territorial, porque ele precisa ter acesso ao mar. O Paraguai não tem acesso ao mar? Não! O Paraguai não tem acesso ao mar. Diretamente não. Mas se o Paraguai não tem acesso ao mar, por que eles têm toda uma estrutura naval? Por causa dos rios.
Senhor, mas ele, não tem acesso ao mar, beleza? Mas eles têm marinha, sim, né? O Brasil tem ministro da Justiça, então quer dizer, a gente às vezes tem coisa que não, enfim. E Paraguai, né, reivindicando esse acesso ao mar, começa a ter pretensões sobre territórios brasileiros e argentinos. E aí nós temos o quê? Nós temos o Brasil vendo esse avanço do Paraguai com maus olhos. O Brasil percebendo esse avanço do Paraguai, mas com uma certa resistência. E aí nós começamos a disputar a navegação pelo Rio Paraná. E o Paraguai tem que engolir a seco uma elevação das tarifas de navegação que o Brasil baixou, realmente para dificultar o comércio paraguaio. Quando o navio Marquês de Olinda levava o presidente da província do Mato Grosso, pelo Rio Paraná, ele foi sequestrado pelas tropas paraguaias. E o sequestro do navio Marquês de Olinda pelas tropas do Paraguai seria o estopim para uma guerra. Uma guerra que entra para a história como uma das guerras mais impactantes do continente sul-americano, se não a mais impactante guerra. Uma das guerras mais sangrentas e de vantagens e desvantagens para o Brasil. E o Brasil nessa época tinha sua economia, tinha uma economia bem embasada, como você pode observar aqui, uma economia com base cafeeira, mas o Brasil não tinha uma estrutura militar correspondente ao que essa guerra pretendia ser, ao que essa guerra poderia ser, entende? Então, o que vai acontecer é que essa guerra começa aos poucos a envolver países diferentes. A Inglaterra percebe a iminência dessa guerra e se reaproxima do Brasil. Então são retomadas as relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. Além disso, a Argentina se identifica com a questão e passa a ver no Paraguai um concorrente que ela não quer ter. Mesma coisa o Uruguai. Mas tira da sua cabeça aquela ideia que às vezes você aprendeu, né? Aquela ideia de que o Paraguai era uma superpotência e ameaçava os ingleses. Para com isso, meu filho. Para com isso. Há um exagero desproporcional nessas afirmações, mas de fato o Paraguai tinha uma indústria em desenvolvimento, de fato tinha um sistema ferroviário estruturado, de fato tinha uma força militar e poderia sim comprometer futuramente relações econômicas. Sim, mas um dos grandes pesos para a ocorrência da guerra foi a pretensão paraguaia sobre territórios argentinos e brasileiros, por causa do projeto de Francisco Solano Lopes chamado de O Grande Paraguai, ou Paraguai Maior. E ele precisava anexar territórios para dar ao Paraguai acesso ao mar. Diante dessa situação, diante do sequestro do navio Marquês de Olinda, que levava o presidente da província do Mato Grosso, tivemos aí a formação da Tríplice Aliança. Cuidado, Tríplice Aliança não é Mercosul, tem gente que confunde. Acha que Tríplice Aliança é Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Não! Tríplice Aliança é Brasil, Argentina e Uruguai. Os três versus quem? Versus o Paraguai. Então tá aí, ó, a Guerra do Paraguai mostra bem pra vocês aqui, ó. Tá aqui desse lado aqui, ó. Desse lado aqui tem o quê? Tá aqui Dom Pedro II, tá? O Brasil e ali as bandeiras da Argentina e do Uruguai. E do outro lado nós temos Francisco Solano Lopes e o Paraguai. E aí a Inglaterra? A Inglaterra vendia arma para todo mundo. A Inglaterra foi quem lucrou. A Inglaterra vendeu arma para brasileiro, a Inglaterra vendeu arma para uruguaio, a Inglaterra vendeu arma para Argentina, a Inglaterra emprestou dinheiro para o Brasil, a Inglaterra fez a festa. Então nós podemos colocar aqui, ao lado da Tríplice Aliança, um apoio inglês também. Claro, os ingleses apoiaram ambos, venderam para ambos, é o senhor da guerra. Mas a guerra aconteceu. E a Guerra do Paraguai, ela começa com uma vantagem para os paraguaios. Uma vantagem para os paraguaios, sim, avanço das tropas paraguaias. E as tropas brasileiras estavam sob o comando do Duque de Caxias e nós temos o avanço e o choque, só que o Brasil não tinha um exército tão numeroso. Pra você ter uma ideia, daqui a pouco vai aparecer uma imagem para você, o Brasil teve que fazer uma campanha de voluntários da pátria. Venha você lutar no exército brasileiro contra os paraguaios, venha ser voluntário da pátria, vamos pra guerra! Porque o Brasil não tinha uma força numerosa. E aí nós fizemos o quê? Nós organizamos e movimentamos e fizemos essa campanha dos voluntários da pátria para incorporar ao exército brasileiro. O senhor não precisava ir, mandava o escravo lutar, não tem problema, então nossas fileiras se encheram de escravos que lutaram com a promessa da liberdade e nós avançamos, comandados aí pelo Duque de Caxias. A questão é a seguinte, em toda guerra nós temos uma lógica.
A lógica da guerra nessa época era tomar a capital. Tomei a capital, arriei, desci a bandeira daquele país e hasteei a minha bandeira, acabou a guerra. Acabou a guerra. Não é isso? A guerra tinha essa ideia. E nós tivemos inicialmente uma vantagem paraguaia, depois uma contraofensiva brasileira com os aliados e nós chegamos até Assunção. Conseguimos chegar com as nossas tropas até lá. Francisco Solano Lopes, o presidente do Paraguai, fugiu. E nós não conseguimos capturá-lo. E ele foge com resistentes, com soldados. E aí, quando chegamos a Assunção, nós temos o quê? Temos o fim da guerra. Teoricamente, o Duque de Caxias falou, bom, dominamos, acabou. Só que aí vem uma ordem do imperador. Não. Nós temos que acabar com Francisco Solano Lopes, porque Francisco Solano Lopes fugiu. Nós temos que prendê-lo, matá-lo. Sem ele a guerra não acaba. Alguns chegam a dizer, só que agora eu tô falando para vocês assim, ó. Agora eu tô falando para vocês o que é uma especulação. Que existia uma relação de fraternidade por pertencerem a uma mesma instituição de iniciação filosófica. Dizem que Francisco Solano Lopes, assim como o Duque de Caxias, pertenciam à maçonaria e por isso o Duque de Caxias meio que fez vistas grossas para a fuga de Solano Lopes. Mas isso não isso é especulação, isso não é a história oficial, é uma especulação, tá? Isso é uma especulação. Mas o fato é que Francisco Solano Lopes fugiu. E aí Duque de Caxias não quer mais continuar essa guerra. E ele dá uma desculpa lá, acaba sendo afastado porque está ferido e tudo mais, e Dom Pedro II passa o comando do exército brasileiro ao Conde Du, o Gastão de Orleans, que era casado com a princesa Isabel. E é o Conde Gastão de Orleans que faz a campanha para a prisão de Francisco Solano Lopes, a campanha das Cordilheiras. E nessa campanha das Cordilheiras, o exército brasileiro acaba fazendo o quê? Avançando sobre Assunção, e aí são relatadas as cenas mais horríveis da guerra, as cenas que impactaram e que impressionaram. Aí nós passamos a devastar e destruir a indústria paraguaia, destruir as ferrovias, destruir aquilo que eram núcleos industriais. Cerca de 70%, mais de 70% da população das cidades paraguaias foram mortas, dizimadas pelas tropas brasileiras. Não estou dizendo a culpa, não, eu estou dizendo que foi o que aconteceu. Nós temos a destruição completa da estrutura econômica paraguaia, a destruição completa da infraestrutura e avançamos para matar Francisco Solano Lopes. E isso criou no exército brasileiro uma impressão muito ruim, uma impressão negativa, uma impressão onde o exército voltou da guerra com resquícios em relação ao imperador, voltou com ressalvas em relação ao imperador. Então a Guerra do Paraguai foi um desastre para o Paraguai, uma vitória militar para o Brasil, mas foi um fracasso político, porque o enfraquecimento do imperador começou a ganhar muita força com a Guerra do Paraguai, o enfraquecimento do imperador. E aí nós entraremos na terceira fase do Segundo Reinado. A terceira fase do Segundo Reinado, de 1870 a 1889, ela é marcada pelas leis abolicionistas e pelo desdobramento de movimentos republicanos. Movimentos republicanos que ganharam força, que ganharam extensão e que começaram a ganhar espaço dentro da história do Brasil, dentro do cenário brasileiro. Motivados, entre outras coisas, pela Guerra do Paraguai, motivado pela indisposição do imperador com a própria igreja, motivado pelas leis abolicionistas que ganham corpo, nós tivemos a organização e o fortalecimento de movimentos republicanos. Mas tem uma frase bem interessante que diz o seguinte: não é a república que vem, é o império que vai. O império estava cansado, o império estava esfacelado, o império já não suportava mais. E aí nós temos uma evolução das questões abolicionistas na linha do tempo para você. E essa evolução é muito interessante. Em 1831, o governo de Feijó livre os escravos vindos de fora do império. 1835, a Lei 4 estipula penas para escravos cometerem crimes. 1850, a Lei 581 proíbe o tráfico negreiro. Essa lei é a Lei Eusébio de Queiroz. Em 1854, Lei 731 define punição para quem fazia tráfico de escravos. Em 1864, a Lei 1237 considera escravos como objeto de hipoteca e penhor. 1871, essa lei é importante, a Lei 2040, a Lei do Ventre Livre. Os filhos nascidos de escravos não serão escravos.
1885, a lei do sexagenário. Os escravos a partir de 65 anos são livres, a lei 3270. E em 1888, a lei 3353, a lei áurea, também chamada de 13 de maio, a lei 3353, a abolição da escravidão no Brasil. A lei 13 de maio. Gente, presta atenção numa coisa, tá? A lei áurea, ela não criou mecanismos de inclusão do ex-escravo na sociedade. É muito fácil falar hoje sobre essa questão, as pessoas terem preconceito, mas pensa o seguinte, de repente, milhares de escravos estão nas suas senzalas, não sabem ler, não sabem escrever, não têm uma formação profissional e trabalham na lavoura sob o comando dos seus senhores. Não tem dinheiro, estão quebrados, não têm educação, são analfabetos. Vem a Lei 13 de Maio, a Lei Áurea, que tem 2 artigos só tem 2 artigos. Está abolido a partir desta data a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revogam-se as disposições contrárias. Acabou. Simplesmente as senzalas são demolidas e esses negros que eram escravos são soltos. Mas soltos para onde? Não tem lugar para ir, não tem dinheiro para construir, não tem educação para conseguir um ofício. E aí eles vão ocupar as regiões marginais, eles vão ocupar e construir os seus casebres, eles vão ter que entrar numa sociedade do dia para a noite que não o aceita, uma sociedade que é cheia de preconceito em relação ao ex-escravo. E aí vem gente falar que não existe diferença e não existe desigualdade nesse sentido, pelo amor de Deus. Por 300 anos uma estrutura foi mantida. Hoje, nós estamos, 2019, 1888, 1988, 98, 8, 18, 28. Nós estamos mais ou menos a umas 6 gerações, dos escravos. Nem isso, na verdade, em relação aos últimos escravos. Então, a abolição em 1888, você tem aí nem isso, tem 4 gerações, ou seja, tem gente que o tataravô foi escravo. E aí você vai dizer que simplesmente milhares de pessoas sem estudo, sem um pila no bolso, sem condições, foram expulsos das senzalas, ocuparam regiões marginais. Você vai dizer que não existe hoje uma relação de perpetuação da questão social? Pelo amor de Deus. Aí vem aquelas desculpas, o pessoal fala, mas tem muita gente que nasceu em melhores condições, não sei o quê. Mas é um problema social. O fato é, o Estado brasileiro não criou uma condição de inclusão do ex-escravo na sociedade. Por isso que o Estado precisa corrigir isso com o passar do tempo. Por isso que o Estado precisa corrigir essa questão histórica. Isso é uma questão de historicidade. A opinião pode ser divergente, mas é uma questão de historicidade. E aí, logicamente, com a abolição da escravidão, com a indisposição do imperador em relação à igreja, com a indisposição do exército em relação ao imperador como consequência da Guerra do Paraguai, tivemos esse episódio aí, a proclamação da República no Brasil. Os movimentos republicanos ganharam força, os movimentos republicanos se tornaram robustos e foi organizado, com base nos ideais positivistas, um golpe, a proclamação da República no Brasil. Os militares, a elite, se organizou e existiam aí 2 correntes, aqueles que queriam fazer guerra e aqueles que queriam tomar o poder com uma base pautada nas ideias de Auguste Comte. Auguste Comte é o pai da sociologia, ele viveu entre 1798 e 1857 e Auguste Comte ele desenvolve uma teoria chamada de positivismo. E segundo essa teoria, nós temos que ter o amor como estímulo, a ordem como meio e o progresso como finalidade. E o controle político deve ser feito por aqueles que comandam. E aqui nós tivemos a proclamação da República como sendo um golpe mesmo. Um golpe. A monarquia já estava estremecida e os militares começaram a confabular, defendendo os ideais positivistas. E nós tínhamos, inclusive, Dom Pedro viajando, em 15 de novembro de 1889, o golpe era para ser dado dia 20 de novembro, o Marechal Deodoro meio que ficou doente, anteciparam o golpe para 15 de novembro, nem bandeira a gente tinha, tem uma bandeira provisória da República do Brasil que dura 4 dias só, que é uma bandeira igualzinha dos Estados Unidos, só que é verde e amarelo. A nossa bandeira mesmo é do dia 19 de novembro, tá? Aniversário dela, porque ela ainda não estava pronta. Anteciparam o golpe e não avisaram a tia da costura. Anteciparam o golpe para dia 15 e não avisaram a tia da costura que a bandeira tinha que estar pronta. O brasileiro deixa tudo para cima da hora, obviamente, não deu para entregar. Então 4 dias, a primeira bandeira da República, ela dura só 4 dias. E a proclamação da República, ela foi feita de uma forma bem diferente dessa que você está vendo. Isso aqui é um quadro romântico para tentar refletir um momento que não foi bem assim. O Marechal Deodoro sobe um gabinete e encontra o primeiro-ministro, que era o Visconde de Ouro Preto. Visconde de Ouro Preto, se não me engano, é tataravô, se não me engano, do Dinho Ouro Preto, que é o vocalista do Capital Inicial. É verdade isso, tá? Visconde de Ouro Preto.
ele entrega um documento e fala, ó, está proclamada a República no Brasil, as terras da família real serão confiscadas e os membros da família real devem se retirar do país. E assim foi proclamada a República no Brasil pela elite. O povo, dizem os jornais da época, o povo assistiu aquilo tudo bestializado. O povo não entendeu o que estava acontecendo. Não foi um movimento popular que levou à proclamação. A proclamação da República foi feita por camadas políticas que não tinham mais interesse na manutenção da monarquia e que apoiaram agora a mudança da forma de governo. Beleza? Foi isso que aconteceu no Brasil. Por isso que a nossa república começa aos trancos e barrancos. E no próximo episódio da série História do Brasil, na próxima terça, você vai conferir justamente o quê? Você vai conferir justamente esse momento, vai conferir o Brasil República no próximo episódio da série História do Brasil, que você confere exclusivamente aqui no Focus Concursos. Então você que está assistindo ao vivo, deixa o seu like, tá? Aguarda que se o material ainda não estiver disponível, logo vai estar disponível para você gratuitamente, o material desse segundo episódio, tá bom? E você está convidado a assistir o primeiro, caso não tenha assistido, Brasil Colônia, e assistir o próximo, daqui uma semana, que vai falar sobre Brasil República. Depois teremos as Constituições Brasileiras e o quinto e último episódio, Brasil Atual. Espero que você tenha gostado muito, você que assistiu ao vivo e você que está assistindo depois. Espero que você tenha curtido, entendido, compreendido e vibrado com esses momentos da nossa história. Eu sou Júlio Reiser e, em nome do Focus Concurso, agradeço a sua presença. Um forte abraço e até a próxima.